Atenção! O início desse vídeo contém spoilers da quarta temporada de Stranger Things. Então se você ainda não assistiu, pula a parte de contexto e introdução no player do vídeo aqui embaixo. No quarto episódio da quarta temporada de Stranger Things, a personagem Max é salva do vilão Vecna ouvindo a música Running Up the Hill, entre parênteses, A Deal with God, da Kate Bush. Quando a Max é enfeitiçada pelo Vecna, os outros personagens da série descobrem que música é capaz de enfraquecer essa ligação e de trazê-la de volta para a realidade. Isso porque a música é capaz de alcançar, de atingir partes do cérebro que as palavras não conseguem. Então a gente tem uma sequência arrasadora no final do quarto episódio, onde a gente vê o Dustin perguntando pro Lucas, que é o ex-namorado da Max, qual é a música favorita dela, para que eles possam pegar essa música, colocar pra tocar e trazer a personagem, tirar a personagem do transe em que ela se encontra. E a música favorita da Max é Running Up the Hill, A Deal with God, da cantora, compositora, produtora, musicista, dançarina britânica Kate Bush. Desde que a quarta temporada de Stranger Things foi lançada, algo impressionante, mas não surpreendente, tem acontecido. A música caiu nas graças do público. Desde o lançamento da temporada, que aconteceu na última sexta-feira, a faixa alcançou a primeira posição do iTunes nos Estados Unidos e também debutou pela primeira vez no Top 200 global do Spotify, na posição 106. Mas hoje, dia 30 de maio, a música já alcançou a posição número 13 no Top Global 200 do Spotify, com 2,7 milhões de streamings. E também isso fez com que a faixa chegasse na segunda posição da parada do Reino Unido no Spotify, na posição número 5 na Austrália, na parada do Spotify, e também na posição 18 dos Estados Unidos, também no Spotify. Tudo isso 37 anos depois do lançamento dessa música. E provavelmente isso é só o começo. Eu acho que logo logo a faixa deve dar as caras na Hot 100, deve quebrar alguns outros recordes, deve aparecer em algumas outras paradas de música ao redor do mundo também. Mas vamos tentar entender um pouquinho quem é a Kate Bush e qual é a história por trás da faixa Running Up the Hill, A Deal with God. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo sobre entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. A Kate Bush nasceu no ano de 1958, na região metropolitana de Londres, e ela é a filha mais nova de um médico e uma enfermeira, que já tinham 2 meninos. Apesar dessa família não trabalhar com música profissionalmente, eles já tinham um histórico artístico de forma amadora também. A mãe era dançarina, o pai era pianista, o irmão mais velho da Kate Bush, o John, era poeta e fotógrafo, inclusive depois ele foi responsável por tirar várias das fotos dos álbuns da Kate Bush. E o outro irmão da Kate, o Perry, também trabalhava como fabricante de instrumentos musicais e tinha uma relação próxima com a música. Então, quando a Kate Bush tinha 11 anos de idade, ela já começou a aprender a tocar piano e também não demorou muito para começar a compor as suas próprias músicas, já que ela tinha essa influência dentro de casa. Enquanto ela estava na adolescência, estudando num convento perto de Abbey Wood, a família da Kate produziu um CD demo com várias das músicas que ela já tinha escrito e começou a enviar esse CD para gravadoras. Acontece que o David Gilmour, o guitarrista do Pink Floyd, recebeu esse CD de um amigo em comum que ele tinha com a família da Kate e ajudou ela na época, com apenas 16 anos, a gravar um material um pouco mais profissional. Então ele ajudou ela a gravar, pagou pela gravação de 3 faixas, produzidas pelo Andrew Powell, que é um amigo do David Gilmour e que depois produziria os 2 primeiros álbuns da Kate Bush, e também produzida pelo Jeff Emerick, que já tinha trabalhado na época com os Beatles. Essa nova demo foi enviada para a EMI, que era uma gravadora britânica, e a Kate Bush então assinou seu primeiro contrato de gravação. Como eu disse, ela tinha apenas 16 anos na época, mas ela só foi lançar o seu primeiro álbum com 19 anos. A gravadora
quis dar um tempo para ela amadurecer o seu talento e ela também terminou a escola antes de se dedicar 100% à música. E aí nesse meio tempo, nesses quase 3 anos, ela realmente aperfeiçoou as suas habilidades, os seus conhecimentos e foi se preparando para se tornar uma artista muito importante na música, principalmente no Reino Unido, mas ao redor do mundo também. O seu primeiro álbum, intitulado The Kick Inside, foi lançado no ano de 1978 e incluía o single Wuthering Heights, que tinha sido baseado no livro de mesmo nome da autora Emily Bronte. No Brasil, esse livro recebeu o nome de O Morro dos Ventos Uivantes. Essa música foi um grande sucesso, foi o primeiro single, o primeiro lançamento da Kate Bush e já fez ela se tornar a primeira mulher a alcançar o primeiro lugar na parada britânica com uma música escrita por ela mesma. Ou seja, ela já começou a carreira com muita força e com muita expressividade. Ao todo, a Kate Bush lançou até hoje 10 álbuns de estúdio, além de EPs, coletâneas e discos ao vivo. Foram mais ou menos 7 milhões de álbuns vendidos no mundo todo, com vendas bastante significativas no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e também nos Países Baixos. Essas informações eu obtive no site bestsellingalbums.org. E já que eu mencionei álbuns ao vivo, uma curiosidade sobre a Kate Bush é que apesar dela ter 10 álbuns, ela só fez uma única turnê em toda a sua carreira. Essa única turnê da Kate Bush aconteceu em 1979 e tinha como objetivo divulgar os 2 primeiros álbuns da carreira dela, que tinham sido ambos lançados no ano anterior. Então ela lançou o primeiro álbum dela no começo do ano e o segundo álbum já veio em novembro de 78 por conta do sucesso que ela já tinha tido com o primeiro disco. Essa primeira turnê da Kate Bush, na época, ficou conhecida apenas como a Kate Bush Tour, a turnê da Kate Bush, mas mais tarde ganhou o título de The Tour of Life. A turnê começou em abril de 79 e foi até maio do mesmo ano e teve apenas 29 shows na Europa. Mas foi uma turnê bastante aclamada pelos seus detalhes. A Kate incluiu, ao longo das trocas de roupas, de figurinos e também dos intervalos entre músicas, vários atos. Ela incluiu atos de mímica, de mágica, leituras de textos, então ela foi criando realmente um espetáculo. E essa turnê também foi revolucionária. A Kate Bush estava determinada a dançar enquanto ela cantava durante o show. Então o engenheiro de som de palco da Kate Bush transformou um microfone de fone de ouvido sem fio com um arame para que ela pudesse usar o microfone sem fio enquanto ela dançava e cantava. E ela foi a primeira artista a usar esse microfone sem fio no palco. Hoje em dia isso é mais comum. Depois que a Kate Bush usou, o uso de microfones sem fio para apresentações se tornou bastante significativo, vários artistas começaram a usar, mas ela foi a primeira. 3 materiais de gravação surgiram a partir dessa turnê. A BBC fez um documentário da turnê sobre os bastidores. A gente também teve um EP lançado pela Kate Bush com 4 músicas ao vivo gravadas durante o show, e esse EP se chama On Stage. E além disso, também foi feita uma filmagem caseira e depois também foi comercializado, né? E esse filme caseiro se chama Live at Hammersmith Odeon. Em 2014, 35 anos depois dessa única turnê da carreira da Kate Bush, ela também fez uma residência em Londres com 22 apresentações, intitulada Before the Dawn, que também foi registrada através de um álbum ao vivo, lançado em novembro de 2016, sob o mesmo nome. Tá, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre Running Up the Hill, A Deal with God, que é a música da Kate Bush que tocou na 4ª temporada de Stranger Things e que está sendo ouvida ao redor do mundo por milhares e milhares de pessoas nas últimas horas, nos últimos dias. Running Up the Hill, A Deal with God foi o primeiro single do álbum Hounds of Love, o 5º da carreira da Kate Bush, que foi lançado em setembro de 1985. Cronologicamente, isso significa que a música foi lançada um ano antes da 4ª temporada de Stranger Things. Um ano antes dos acontecimentos da 4ª temporada de Stranger Things. Inicialmente, o título da faixa era A Deal with God, então um acordo com Deus.
Mas a gravadora da Kate Bush estava bastante preocupada, insistiu na mudança de título porque não queria que a música parecesse ofensiva ou tivesse uma conotação negativa em países mais religiosos. Então a gravadora insistiu para Kate que alguns países não tocariam a faixa por ela ter o nome Deus ali no título. Então eles fizeram um acordo e a Kate decidiu mudar o nome da música para Running Up the Hill, mas sem deixar de colocar entre parênteses o título que ela gostaria de ter dado para a música, que é A Deal With God. E ela mesma já disse que no coração dela, pra ela, o nome da música é Um Acordo com Deus, e não Running Up the Hill. De acordo com a Kate Bush, o que ela quer dizer nessa música é que um homem e uma mulher não conseguem se entender completamente porque nós somos muito diferentes. Então na letra da música ela fala: se eu pudesse fazer um acordo com Deus, eu trocaria de papel com você, trocaria de corpo, trocaria de lugar, para que nós pudéssemos nos entender. Então, é sobre realmente como talvez se um homem pudesse se colocar no lugar de uma mulher e uma mulher pudesse colocar no lugar de um homem, assim a gente conseguiria se entender. Assim, homens conseguiriam entender mulheres e mulheres conseguiriam entender homens. A música Running Up the Hill, A Deal With God, alcançou a 3ª posição nas paradas do Reino Unido, a 6ª posição nas paradas australianas e a 30ª posição na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos na época em que foi lançada. A Kate Bush também cantou essa música ao vivo pela primeira vez com o David Gilmour do Pink Floyd na guitarra, num evento beneficente no ano de 1987. Em setembro do ano passado, a Rolling Stone refez a sua icônica lista de as 500 melhores músicas de todos os tempos e colocou Running Up the Hill, A Deal With God na posição 60. Uma outra curiosidade sobre a música é que em 2003, a banda britânica de rock alternativo Placebo gravou um cover dessa faixa para um álbum de covers que eles estavam fazendo, e essa versão da banda Placebo foi usada no primeiro episódio da 4ª temporada da série DLC. Então muita gente conhece essa música por conta desse momento. E aí é curioso que agora, em 2022, a faixa também tenha voltado a ser tendência e a ser escutada e descoberta por várias pessoas por conta da série Stranger Things, que é uma série muito, muito importante, muito famosa na atualidade. É isso que eu tinha preparado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho sobre a Kate Bush, sobre a trajetória dela e sobre a importância dela na música, e também de descobrir um pouco mais sobre a faixa Running Up the Hill, A Deal With God. Mas agora eu quero saber qual música te salvaria se você estivesse sendo perseguido pelo Vecna. A minha, com certeza, é All Too Well 10-Minute Version da Taylor Swift, porque dá bastante tempo pra eu sair correndo e, enfim, escapar dos feitiços desse vilão assustador da 4ª temporada de Stranger Things. Obrigada por ter ficado até o final, um beijo grande e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!